E aí pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um episódio aqui da série Respondendo aos Inscritos. E hoje a gente vem trazendo mais um assunto relevante aí ao universo do desenho realista e tudo mais. Principalmente para você que é iniciante. Se você está começando nessa área do desenho realista, eu acho que o vídeo de hoje vai te ajudar bastante. Mas antes, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações para ser avisado de novos vídeos e também não esqueça de deixar os seus comentários, porque esse quadro, por exemplo, aqui, ó, Respondendo aos Inscritos, ele só existe e faz sentido se tiver o seu comentário aqui participando com a gente e levantando questões que possa nos inspirar e nos conscientizar acerca das dúvidas que vocês têm e isso gere novos vídeos, ok? Fica com a gente aí. Bom, no vídeo de hoje eu quero ler o comentário do Cleison Luiz Dil. Achei bem interessante a pergunta dele para quem está começando. Gostaria de saber qual o estilo de desenhos que uma pessoa no nível inicial, sem conhecimento de textura, deve desenhar, pois acredito que muitos desenhos complexos podem atrapalhar uma pessoa no nível inicial. Perfeita observação do Cleison. A pergunta é interessante e a observação ao final do comentário dele mais interessante ainda, porque eu também acredito que desenhos complexos atrapalham a pessoa num nível inicial, porque as pessoas têm muito a ideia assim, ó, quanto maior o desafio de complexidade do desenho, texturas, fundo desfocado, cabelo complicado, barba emaranhada e tudo isso, quanto maior o desafio, maior o meu aprendizado. Mas não é bem assim. Na verdade, existem desafios que são... assim, ó. Existem desenhos trabalhosos e existem desenhos difíceis. Fazer um desenho cheio de detalhes, muitas vezes não é difícil. Na verdade, é só trabalhoso. Por quê? Qual que é a diferença de difícil e trabalhoso? Difícil é quando você tem dificuldade de conseguir alcançar aquele resultado. E trabalhoso é quando você tem facilidade, de certa forma, de alcançar o resultado, mas demora para alcançar porque tem muito trabalho minucioso a ser feito, o que não quer dizer que ele é difícil. Por exemplo, para eu fazer uma blusa de crochê, por exemplo, não é difícil, porque quando eu aprendo a fazer um gominho da blusa, todos os outros gominhos vão ser iguais. Ou seja, não tem nada de difícil naquilo. Mas é muito trabalhoso porque tem vários gominhos para serem feitos do mesmo jeito. E isso testa a minha paciência. Por quê? É chato você ficar fazendo aquilo por muito tempo. Assim como fazer textura de pele ou barbas. Quando você aprende a fazer um detalhe da barba, todo o restante é igual. É só uma repetição. E aí aquilo se torna trabalhoso, porém não é difícil. Difícil é você suportar o tempo para conseguir alcançar aquele resultado. Agora, o que é um desenho difícil? É você pegar, por exemplo, um rosto de um bebê. Vamos pegar aí um bebê de 1 aninho. Aquele rosto gordinho, aquelas bochechas cheias, aquela testa lisa, aquela sobrancelha rala, aqueles olhos grandes, aquela boca pequena. E aí você tenta e começa a sombrear aquilo, você tenta começar a sombrear aquele rosto. Você tem que dar forma naquela bochecha de tal maneira que dê volume e ao mesmo tempo profundidade e dê a sensação de que é gorda, de que é macia, de que tem a massa ali, entende? De que é fofa aquela bochecha. E quanto que eu coloco de sombra ali? Até que ponto eu escureço? Até que ponto eu deixo claro? Qual é a dimensão da claridade que eu deixo naquela bochecha para não parecer que ela esteja amassada ou para que não pareça que ela esteja muito cheia. A testa, entendeu? A uniformidade do sombreamento é muito difícil de alcançar. E aí você me pergunta, tá, e para eu começar, o que é melhor? Pegar um desenho difícil ou pegar um desenho trabalhoso? É melhor pegar um desenho difícil, porque quando você aprende, por exemplo, fazer uma bochecha de um bebê,
Na hora que você chega para fazer um gomo da blusa de tricô, o princípio é o mesmo: luz e sombra para dar volume e profundidade. Uma vez que você já conseguiu entender esse conceito, fazendo um rosto de um bebê, por exemplo, fazer a blusa de crochê ou fazer uma textura de pele que nada mais é do que luz e sombra, volume e profundidade, se torna fácil. A diferença é que é trabalhosa porque são vários iguais. Quando eu vou fazer um poro de pele, eu vou fazer um por um. E em cada poro eu vou ter que dar a sensação de volume e profundidade, o que torna isso bastante trabalhoso. Mas depois que eu já aprendi o difícil, ou seja, o difícil já foi assimilado, compreendido e agora eu consigo fazê-lo, pronto. Aí eu pego uma textura de pele para fazer, eu pego uma blusa mais complexa para detalhar, eu pego desenhos que me desafiam, mas não me desafiam o aprendizado, me desafiam a paciência, porque o aprendizado ele já foi aprendido lá no desenho difícil que eu me propus a fazer, que aparentemente é fácil. As pessoas olham e falam, ah, fez um rosto de bebê, lisinho, tal, mas eu fiz uma textura de pele. Não, textura de pele é até simples de fazer, ela só é trabalhosa, mas difícil é fazer um rosto de bebê sem manchar, deixando aquela sombra uniforme, deixando aquela sombra homogênea, deixando aquela sensação de volume sem marcações de lápis. Então tudo isso é muito difícil, fazer aquela sobrancelha rala com uma lapiseira 03 ali fininha, e aquele toque sutil para conseguir dar aquele efeito. Então, se você está começando, não pegue desenhos que você chama de complexo só porque tem um monte de detalhe. O monte de detalhe não quer dizer complexidade, o monte de detalhe quer dizer somente trabalho mais a ser feito. Agora, complexo mesmo é você pegar um rosto de uma menina aí dos seus 15, 17 anos, aquele rosto liso, aquelas penugem loirinha, às vezes que aparece na luz, tudo isso é muito difícil. Então tente pegar esses trabalhos de rostos mais lisos, tente sombrear uma esfera, tente fazer aí uma natureza morta, ou tente pegar um cubo, um cilindro, algo que você desenvolva a habilidade da leveza da mão. O resto vem através da percepção e da dedicação com paciência a exercícios mais trabalhosos que exijam de você a repetição daquilo que já foi entendido no desenho mais complexo do rosto. Não sei se ficou um pouco confuso, se ficou, assiste de novo, mas eu acho que deu para entender, foi claro. Então experimente fazer esse tipo de exercícios. Quer ver um exercício legal? É você pegar tecidos, rugas de tecido, e aí você pega e sombreia só no lápis aquilo ali, depois você vem com esfuminho, você vem com pincel. Aparentemente ou esteticamente não é bonito, mas o que você aprende fazendo aquilo é algo que depois para você fazer textura de pele é baba, beleza? Qualquer dúvida, deixe comentário aí e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu ao Cleison e a todos que têm acompanhado o nosso canal aí. Até mais, abraço!